em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. O Senhor nos chamou, quer pregar, Senhor, as boas novas. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Há um povo ainda nessa nação que Te quer, Senhor, que quer mais a Tua presença. Ainda existe, Senhor, um povo que quer nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Que está disponível, Senhor, para fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Eu clamo pela Tua presença neste culto, Senhor, durante todo digno o tempo, da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Sobre as pessoas que assistirem, mesmo depois, Pai, em nome de Jesus, enquanto Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que
Obrigada, Senhor. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
é nesse lugar, Senhor. Toma o nosso coração, Deus. Que realmente essas palavras sejam verdade. Que a gente possa se esvaziar, Senhor, nos seus pés, Deus. E o Senhor nos completar, Paizinho. Faça isso, Deus, nesse momento, Pai. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina
gente cantou nesse momento seja verdade, Deus. Que a gente possa deixar para trás o passado, que a gente possa deixar os pecados, que a gente possa deixar aquilo que nos aprisiona, que a gente possa deixar aquilo que é regra, Deus. Porque na sua presença eu sei que a gente pode ter total liberdade para se chegar a Ti. Porque o Senhor é esse Deus, um Senhor que liberta, o Senhor que nos deixa igual pássaros, que a gente pode voar. Na sua presença a gente pode dançar, na sua presença a gente pode ser o que a gente é. A tua presença, Deus, é o único lugar. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque somente em Ti a gente pode ser. E o Senhor nos vê e percebe que mesmo falhos, mesmo errando tanto, o Senhor nos dá a chance. O Senhor fala assim, tô aqui, só vem, meu filho. E que a cada dia a gente possa entender isso mais, que a única coisa que o Senhor quer é isso. Que a gente se renda, que a gente se abra, que a gente coloque o nosso coração aos Teus pés, Deus. O Senhor quer as nossas vidas, Senhor. Nada além disso. O Senhor quer a gente liberto de tudo, dos vícios, da palavra má, dos olhos ruins. O Senhor só quer as nossas vidas, Pai. Firma isso no nosso coração, Deus. Nos ensina cada vez mais te buscar de forma verdadeira, no íntimo. E que a gente entenda que isso é simples, que não tem nada de difícil, que não tem nada de complicado, muito pelo contrário. É só a gente se abrir e a gente colocar para fora aquilo que não é nosso, Deus. Ser conosco, Pai, cada dia mais. Nos fortalece, Senhor. Nos ergue, Senhor, com a sua mão forte, Pai. Seja a nossa rocha. Firma os nossos pés, nos ajuda, nos capacita. É isso que eu te peço. Recebe o nosso louvor, Deus. Que é simples, que a gente se esforça, que a gente se empenha. Mas o Senhor sabe que é o nosso coração que está aqui no altar, Deus. É isso que importa. Nada além disso. Não é a voz mais afinada, a guitarra mais bem tocada. Não, Deus. O Senhor quer o nosso coração aqui no altar, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Fica com a gente, Senhor. Ser conosco, Pai, todo o tempo, Deus. Obrigada, Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Paizinho. Que Ele suba para Ti da melhor forma possível, Deus. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Como de costume, a gente vai estar orando por pessoas nesse momento, pessoas que a gente quer ganhar para Jesus, pessoas que nós sabemos que precisam do Senhor Jesus, que precisam de um toque, que precisam de uma transformação de vida. Se a gente conhece alguém aí, não escreveu no cartão, não tem problema. Você pode aí colocar em oração o nome delas, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem trazido, Senhor, sobre o mundo. Um tempo, Senhor, que muitos estão com medo, mas que eu sei que é um tempo como o de Noé. Um tempo como o de Noé, Senhor, onde muita gente achava que o Senhor não ia fazer nada, onde Noé pregava ali, talvez para algumas pessoas e era zombado, não sei o que aconteceu ali, mas ele era um homem à frente do seu tempo, lembrando que Deus ia fazer algo, a arca ia se fechar. E aqui nós também, Senhor, estamos num tempo onde daqui a pouquinho a arca também vai se fechar. Daqui a pouquinho o Senhor volta para nos buscar e nós voltaremos para casa. E o Senhor quer que todos os filhos se salvem aqui nessa nação.
e os japoneses não te conhecem. Nós declaramos, Senhor, sobre essa nação a tua presença. Declaramos que o Senhor é Deus sobre essa nação. Eu declaro em nome de Jesus que as pessoas inscritas nesses cartões são salvas em nome de Jesus. Elas são salvas para a honra e glória do teu nome. Enquanto oramos aqui, adoramos o teu nome neste altar. Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito alcança cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o teu Espírito pode alcançar qualquer um nesta hora. Todos que estão escritos no coração aqui de alguém, escritos em cartões, passaram por comunhões, passaram por células, passaram, Senhor, por qualquer trabalho, Senhor, de evangelismo, receberam um panfleto em suas mãos, uma Bíblia, alguma coisa, uma oração, uma palavra. Pai, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que todas elas são salvas agora. Declaro que o seu incômodo, o incômodo do Espírito Santo, vai tocar cada uma delas agora em nome de Jesus. E para a tua glória, elas estarão, Senhor, aqui ou qualquer igreja que está mais perto de ti. Não uma religiosidade, mas uma igreja perto de ti. Uma igreja onde terão liberdade para usufruir daquilo que o Senhor quer para a vida delas. Que elas possam livremente cumprir os seus chamados, sem pesos, sem cobranças desnecessárias. Pai, em nome de Jesus, que elas encontrem um lugar onde elas possam fluir no Espírito. Em nome de Jesus. Eu sei que muitos que estão inscritos aqui já passaram até por igrejas e receberam tanta retaliação, tanta religião em suas mentes e em seus corações, que elas nem querem mais estar na igreja. Amam Jesus, mas não querem mais estar perto da igreja. Pai, comece a curar também os corações destes que já foram líderes, que já foram pastores, que não estão mais pastoreando, que estão agora em outros lugares tão distantes da tua casa, por conta de feridas. Pai, assim como o Senhor nos curou e nos levantou, Senhor, para vir para Ibaraque, comece a levantar pessoas também com intrepidez e ousadia para cumprir os seus chamados, onde quer que elas estejam. Que em nome de Jesus, cada um deles sejam tocados agora, em nome de Jesus. Cada ceifeiro agora seja restaurado em seus corações agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Você que está acompanhando pela internet também, a paz do Senhor. Melhor trocar o microfone, né? Som. Toque. Bem, vocês podem sentar. Temos muito que aprender. Você que nos acompanha pela internet também, olha, faça como se você estivesse no culto nessa hora. Não deixa nada te atrapalhar, não. Né? Vai por um canto, por um lugar que ninguém possa te interromper, se você puder. Ou se você não puder, preste bastante atenção no que Deus vai ministrar ao teu coração. Porque nós cremos num Deus que fala conosco, não é verdade? E se Deus fala conosco, Ele tem uma maneira, né, uma forma ou várias formas de falar, no caso, mas quando a gente está no culto, o que nós cremos? A gente crê que a pessoa, né, que está aqui em cima ministrando, seja louvor ou o que for, ela está encarregada de trazer uma palavra inspirada por Deus, não é mesmo? A gente não pode perder a fé nisso, sabe, gente? Deixa eu explicar uma coisa aqui para todos que me ouvem. A gente nunca pode perder a fé no altar. Porque muitas pessoas, você sabe que tem muita gente que desacredita do altar porque julga, né, que, tipo assim, o homem é falho, as pessoas são falhas, quem está ali na frente é meu pai, né? E aí as pessoas, tipo assim, elas acabam perdendo a fé no altar, não é mesmo? Principalmente as pessoas que estão mais próximas. Um dia eu ouvi uma frase assim, irmãos, falava assim, que a proximidade perde a unção.
E olha só, eu respeito todas as opiniões, mas eu discordo disso. Entendeu? Por que que falam sobre isso? Porque a proximidade gera intimidade. E a intimidade acaba gerando um conhecer da pessoa, não é mesmo? Então, quando você conhece a pessoa, acaba-se que muito do que a pessoa fala cai no descrédito, ou pelo menos não se leva com tanta importância, porque você conheceu a pessoa. Eu fiquei pensando nessa frase, por um tempo até acreditei nela. Mas depois eu fiquei pensando, mas e Deus? Então quer dizer que se a gente ficar íntimo de Deus, a gente também vai perder essa seriedade do que ele fala? Aí veio um outro pensamento. Não, claro que não. É você entender que é Deus que está falando. Eu falei, pois é. É o mesmo princípio que se aplica ao altar. Pode ser a pessoa que você mais conhece, que você conhece todos os podres dela. O que vai contar não é se a pessoa está pregando, mas se é Deus que está comissionando aquela mensagem. Entendeu? Então, independente de quem esteja aqui em cima, deixe Deus ministrar o teu coração através dessa pessoa. Eu já fui ministrado por pessoas que estavam em pecado, para você ter uma ideia. Já vi Deus usar pessoas em pecado, pecado de adultério, sabe? E Deus usou com graça, com unção, com ousadia. Depois a gente descobriu, aí você fala assim, vem aquela coisa, mas eu pensei que não funcionava, né? Pois é, a gente nunca pode julgar a maneira de Deus fazer as coisas, né? Se Deus usou uma mula, não é verdade? Pode usar qualquer pessoa, né? Por mais pejorativo que isso possa parecer. A gente não pode perder a fé no altar. Deus, ele tem uma palavra para nos dar todos os dias, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, no seu tempo de meditação. Você não pode perder a esperança, a fé de que Deus pode falar com você a todo momento, principalmente agora, ok? Então pega aí a sua Bíblia, abra no livro de Jó, capítulo 1, tá ligado que Jó é Jó, né? Não sei se você já leu Jó, mas eu falo para vocês, gente, toda vez que eu leio Jó, eu choro. Eu choro porque eu falo assim, puxa, quem sou eu para reclamar da minha vida, né? Mas eu choro também porque eu entendo o que Deus fez na vida dele. Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 22, a gente vai ler. Depois a gente vai ler o capítulo 2, do versículo 7 ao 13. E depois nós vamos ler o capítulo 42. Hoje vai ler bastante, hein? Aproveitar que só tem crente aqui, né? Pelo menos é o que eu espero que seja. né? Diz que... E você que está acompanhando também, espero que você seja crente. Se você não for crente, fica aí com a gente, acompanha a leitura. Porque se você entrou nessa live, talvez Deus queira falar com você também. Ok? Talvez não, eu creio, né? Porque não existe coincidências para Deus. Fala assim, ó. Versículo 13 ao 22. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, divididos-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançando-se em terra, adorou e disse, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, só passar uma folha. Capítulo 2, versículo 7, diz assim. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se rapar, assentou-se no meio das cinzas. Sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu ele, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal?
Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobrevieram, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita. Combinaram de juntos irem demonstrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Erguendo a voz, choraram, rasgaram seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhes disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. E agora Jó 42, versículo 1 ao 6, fala assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora vêm os meus olhos, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E pulando para o versículo 12, diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Ok? Bom, gente, é muita coisa para ler, por isso que eu separei essas partes aqui, para a gente poder entender. Eu quero falar hoje, como a gente lançou na internet, quem está no controle, certo? E a história de Jó fala aqui de um homem que não estava no controle, mas ele achou que estava. Ele achou que estava. Por quê? Eu quero fazer um resumo. Você deve conhecer já a história de Jó, mas a Bíblia diz que o próprio Deus dizia sobre Jó o quê? Que havia um homem na face da terra, cujo nome era Jó. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Um dia Satanás chegou para Deus e falou assim, né? Quer dizer, Deus falou para o Satanás, falou assim: Satanás, você está fazendo? Estou passeando pela terra. Ah, é? E você viu meu servo Jó? Meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, né? Que me teme e que se desvia do mal. Olha só, uma coisa é você ouvir falar bem de alguém por uma pessoa. Outra coisa é você ouvir de Deus ele falar de alguém. E quando Deus estava falando de Jó, eu quero que vocês entendam algo. Quando Deus estava falando de Jó, era Deus falando de Jó. Não era eu nem você. Concorda? Então você vê, era uma palavra que Deus lançou. Esse é o meu servo Jó. Íntegro, reto, que me teme e que se desvia do mal. Só faltou falar que ele era perfeito. Não é verdade? Então tem um poder, tem um peso muito grande o que Deus estava falando sobre Jó. Ok? E aí Satanás pega e fala assim: ele só é assim por causa que você não mexe na vida dele. Entendeu? E Jó passou por uma prova. E a prova que foi o seguinte: olha, Deus falou assim, tira tudo que ele tem. E você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E aí Deus permitiu e só falou: não tire a vida dele. E ele pegou e foi. E a Bíblia diz aqui, que a gente leu na primeira parte, que ele foi tirando os camelos, né? Foi tirando as suas propriedades e por fim tocou nos seus filhos. Não é verdade? E olha só que interessante. Ele foi tirando exatamente qual parte? A parte financeira. Não é verdade? Porque quando fala os camelos, os bois, está falando do quê? Não está falando dos animais de estimação, gente. Né? Vocês entendem isso? Está falando exatamente do financeiro. Falou, tira tudo que ele tem. Tirou a casa, porque a casa caiu, não é verdade? E ainda por cima tirou os filhos. E por que os filhos estão no meio dessa história? Não só pelo lado paterno, mas porque os filhos ajudavam o pai. Está entendendo? Cortou a provisão. Só que aqui a Bíblia fala assim que Jó não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. Depois, passou um tempo, e aí o Satanás de novo apareceu diante do Senhor e falou assim: o que você está fazendo por aqui? Estou passeando sobre a terra. Falou assim: você viu meu servo?
mesmo depois de tudo, não abriu a sua boca e falou, mas é claro, ele tá são, ele está bem de saúde, tira a saúde dele para você ver só. Aí Deus permitiu, falou, só não tire a vida dele. E falou assim que ele foi coberto de chagas. Gente, quem teve alergia aqui no Japão por causa de trabalho, sabe como é ruim. Não é verdade? Eu já tive. É muito ruim. Agora imagina qual foi a alergia de Jó. Da cabeça aos pés, a ponto de ele pegar um caco de telha para se coçar. A alergia que eu tive foi uma alergia generalizada. Pergunto para minha esposa. Coçava assim, ó, que parecia um inferno. Era horrível, horrível, horrível. Sabe? E eu fiquei um mês mais ou menos e não melhorava. Eu fui em tudo quanto é lugar para procurar médico e isso e aquilo e não achava nada que melhorasse. Coçava muito, sabe? A ponto de eu não podia suar. Ficava calor, pronto, começava a coçar. Então o que eu fazia? Eu ligava o ar, eu tinha que dormir com o ar ligado, gelado, para não me coçar. Agora eu fico imaginando o Jó na situação dele, no calor da Palestina, ok? Ele pegou um caco para se coçar porque ele não estava aguentando. Eu imagino me colocando no lugar, certo? Mas a Bíblia, mesmo assim, fala que ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não pecou, ele não abriu a boca para falar com Deus. Ele sofreu, lógico que sofreu, mas ele não abriu a boca. Sabe o que me veio a primeira coisa na minha cabeça quando eu li essa passagem? Assim, ó, sofrimento, dificuldade, não é sinônimo de pecado. Não é. Porque poderia falar assim, o Jó, um cara todo enrolado, tudo estrupiado, cheio de problema, está sofrendo. É lógico, abriu brecha, Satanás vem e entra. E no caso de quem não tem brecha? E no caso de quem está bem? E no caso de quem está fazendo tudo certo? Porque a Bíblia fala assim que Jó era bom, era um cara bom. Ele tinha muitas propriedades, ele tinha muita coisa. Entendeu? Então ele era um cara que organizava suas finanças certinho, gente. Ele fazia tudo bonitinho. Ele cuidava dos seus filhos. Não fala aqui na Bíblia, se você depois você ler, você vai ver que ele ia todo final de tarde sacrificar pelos filhos. Os filhos pode ser, ele pensava assim, pode ser que meus filhos pecaram. Então eu vou lá e vou sacrificar. Eu vou lá e vou pedir perdão pelos pecados deles. Olha só que zelo que ele tinha diante de Deus com a família. Cuidava da família, cuidava dos filhos, cuidava da casa, tinha suas finanças, tinha todas as coisas. Por que isso foi acontecer com ele? Não sei exatamente. Ou a gente vai saber daqui a pouco. Mas uma questão é certa. Não é porque a gente é certinho que a gente está livre de sofrimento. E não é porque a gente é errado que a gente tem que sofrer. A gente precisa quebrar algo na nossa cabeça em relação ao evangelho nessa parte. Porque a gente, como eu falo várias vezes, nós que somos latinos, nós aprendemos o evangelho de prosperidade, que foi incutido na nossa cabeça, e a gente acha que se a gente fizer certinho, Deus vai nos abençoar. Se a gente fizer bonitinho, Deus vai fazer. Se a gente fizer, Deus vai fazer. Se a gente fizer, Deus vai fazer. E não é assim o evangelho. Não é, você não vai ver em lugar nenhum esse evangelho. Você não vai ver. Sabe que tem uma coisa que a gente precisa quebrar na nossa cabeça, é isso. Sofrimento é sinônimo de pecado. Sofrimento é sinônimo de que as coisas estão erradas. Não é. Não é. Sofrimento é sinônimo de que Deus muitas vezes está nos ensinando no sofrimento. O próprio Jesus não aprendeu por aquilo que sofreu? E a gente precisa mudar essa configuração da nossa cabeça. Quem disse que a gente não pode passar por problema financeiro? Quem disse que a gente não pode passar por problema familiar? Quem disse que a gente não pode ter problema com os nossos filhos? Ah, não, mas porque, né, para você ser uma pessoa correta, para você ser certinho, você tem que ter aquele padrão. Qual que é o padrão? Vou te falar qual que é o padrão. O padrão é ser perfeito, meu amigo. E ninguém é perfeito. Então, o padrão é Jesus. Só que o próprio Jesus sabia que não dava para o ser humano ser assim. Por isso que ele colocou a graça. Por isso que ele colocou a misericórdia. Está entendendo? Então, a gente aprende aqui na história de Jó um primeiro princípio de que não é a questão de ser certinho. É a questão de que se Deus quiser que a gente passe por uma situação para aprender algo, Ele vai fazer a gente passar. Ele vai permitir a luta, Ele vai permitir a prova, Ele vai permitir o sofrimento. Por quê? O sofrimento em Deus produz crescimento. Agora, o sofrimento por sofrer, porque você quer sofrer, esse não. Olha que interessante. Pega aí, né, em Jó mesmo, lá no comecinho, no começo
no capítulo 3. Começo do capítulo 3. Abra aí para você dar uma olhada. Desliga o som do iPad. Isso, os dois mesmo, esses dois. Eu acho que esse daí que dá uma interferenciazinha. Eu acho. Estou arriscando. Ó, no capítulo 3, está falando assim, o meu subtítulo, Jó se pronuncia. E ele começa a falar assim, ó, depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Ó, escuta isso, é muito interessante essa parte. Disse ele, pereça o dia em que eu nasci e a noite que se disse nasceu um homem. Converta-se aquele dia em trevas, que Deus lá de cima não tenha consideração dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Chamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, as trevas dominem a sua luz. E se você ler o capítulo 3 inteiro, meu amigo, é Jó falando assim, ó, maldito seja o dia que eu nasci. Que nesse dia nem se comemore, que nem apareça no calendário esse dia. Ele começou a amaldiçoar o seu dia, ok? Eu vejo, tem duas coisas aqui. Tem pessoas que falam a respeito disso, porque assim, Jó não reclamou com Deus, não é verdade? Jó não reclamou de Deus. Jó não murmurou para Deus. Mas Jó estava amaldiçoando o seu dia. Só que isso, meu irmão, isso aqui não mudou em nada o sofrimento de Jó. Nada do que aconteceu do capítulo 3 até o 41, até o 38, que foi onde Deus começou a falar, mudou a história de Jó. Nada. Quer ver uma coisa? A gente precisa parar de ser coitado. Entenda, a gente precisa parar de ficar sendo coitadinho nos sofrimentos que a gente está passando. Nós temos uma facilidade de ser coitadinho. O que é o coitadinho? É porque eu não sou nada mesmo. É porque a minha vida é uma droga mesmo. É por causa que eu sou problemático mesmo. Faz o seguinte então, me exclui. Eu não quero mais viver assim. Eu não sirvo para tocar, eu não sirvo para cantar. Me tira do grupo. Não são vocês. Estou falando aqui que, sabe? Mas acontece ou não acontece? Acontece? Eu não quero mais ir então. Porque tudo que eu faço dá errado. Sabe, a gente tem que parar de ser coitado. A gente não foi chamado para ser coitado. A gente não foi chamado para dar desculpa. A gente fica dando desculpa nas coisas. Porque você não sabe os meus problemas, irmão. Você não sabe meus problemas? Você nem sabe. Por isso que eu não consigo viver direito. Não consigo manter as coisas. Porque eu não fico nos altos e baixos. Porque tem dia que é difícil, né? Tem dia que é difícil. Mas uma coisa é o dia difícil, outra coisa é o ser coitado. Entendeu? Jó, ele olhava para o dia dele e começou a falar, maldito o dia que eu nasci, porque o dia que eu nasci, porque não sei o quê. E começou isso, quando é assim, Deus nem fala com a gente. Analisa. Quando é assim, Deus nem fala com a gente. Tem um versículo que eu gosto muito, Ezequiel. Deus chegou para Ezequiel e falou assim, coloca-te de pé e eu falarei contigo. Você sabe o que significa isso? Deus falou assim, eu não vou falar com você sendo coitado. Eu não vou falar com você deitado. Eu não vou falar com você de cabeça baixa. Se coloca de pé e eu vou falar com você. Se coloca em posição, e eu vou falar contigo. Começa a tomar uma atitude, eu vou falar contigo. Né? Tem pessoas que chegam para Deus, e eu já fui uma delas, e falam assim, Deus, olha, tá vendo? Deus, eu não aguento mais, é difícil. Aí Deus nem fala nada. Já é uma coisa de Deus, assim, ele já não fala nada. Ele fica esperando eu parar tudo. Fala, não, Deus, me perdoa, eu errei, mas vamos para cima. Aí começa de novo. E a gente tem experiências assim, a gente sabe que é assim. A gente não pode ser coitado. Uma pessoa que age de forma coitadinha, Deus nem vai ministrar o coração dela. Então a gente precisa tomar uma posição em relação ao que Deus é, ao que Ele fez conosco. Entende? O sofrimento, ele serve sim para alguma coisa quando Deus permite o sofrimento. Toshi, mas se eu abrir brecha? Peraí, se você abrir brecha, sabe o que você tem que fazer? Fechar. Simples assim. Mas eu errei. Então, se conserta. Peraí, gente, vamos analisar um ponto aqui. Eu acho que a gente está espiritualizando coisas demais. Se eu abrir uma brecha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechá-la. Se eu errei, eu tenho que me ajustar, me consertar. Se eu estou fora da linha, eu tenho que voltar para a linha. Você sabe o que acontece com a gente? Isso eu não sei se é só a gente latino ou no modo geral.
Mas a gente costuma dar tanta desculpa que aí, na hora de consertar, a gente nem quer consertar direito. Eu errei. Então tá bom, conserta. Ai, mas é tão difícil, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. É igual o negócio do primeiro amor. Se tem uma coisa, gente, 15 anos da minha vida eu carreguei no meu coração e foi esse lance de que eu preciso voltar para o primeiro amor. Tá, então volta, sabe? Mas é difícil. Mas por que é difícil? Não, por que é difícil, né, Benjamin? Benjamin gostei, tá interagindo comigo aqui. Né? Por que é difícil voltar ao primeiro amor? A pergunta é, como fazer para voltar ao primeiro amor? Você sabe voltar ao primeiro amor? Vocês devem saber, porque eu cansei de falar aqui já, não é mesmo? Voltar ao primeiro amor é o que diz a Bíblia. Volte a fazer as primeiras obras. Ai, mas é porque o quê, raios? É voltar ao primeiro amor, entendeu? Então não é difícil. É porque a gente quer errar e não quer voltar a fazer o certo. Essa é a real. A gente quer errar e quer continuar no errado e fica dando desculpa, porque é difícil. É difícil fazer o certo. Entendeu? Então a gente não tem que deixar o coitadismo de lado, sabe? Acertar as coisas e voltar a andar. Voltar ao primeiro amor. Não é voltar, primeiro amor, então eu tenho que voltar a orar. Então volta a orar. Você não orava 1 hora por dia? Ai, mas é difícil porque tem zangueô. Antigamente tinha zangueô também. Antigamente tinha o nicotai também. Entendeu? Volta a fazer. Ai, porque agora é difícil, porque o meu horário, porque o meu local. Não é difícil. Antigamente também tinha suas dificuldades. Volta a fazer. É isso. Então a gente deixa as desculpas de lado. E aqui Deus mostrou na palavra, aqui falando com Jó, com os seus amigos, os amigos tentando aconselhar Jó. Gente, o que tem de amigo tentando nos aconselhar todo dia? Amigo imaginário, inclusive. Né? Você sabe quem é o seu amigo imaginário? Nós temos amigos imaginários, gente. Não me leva a mal. Não quero ser, né? Não quero dar uma de doido aqui, mas eu estou falando assim, o amigo imaginário, quando você está trabalhando, aí você começa a ouvir aquele amigo imaginário. Aí ele começa a plantar coisa na sua cabeça, começa a plantar coisa no seu coração, começa a inventar um monte de desculpa, um monte de coisinha para você não fazer ou para você fazer errado. Esse é o seu amigo imaginário. Tem pessoas que dizem que é o anjinho aqui e o Satanás aqui, né? Um em cada ombro. Um fala o certo, outro fala o errado. Mas o que tem de amigo? Você sabe aqueles conselhos que parecem bons, mas que te levam totalmente para fora do propósito de Deus. A gente não pode dar ouvidos para esses. A gente não pode. O que tem de pessoas que se aproximam da gente no momento do sofrimento para dar conselho errado, pelo amor de Deus. A gente precisa ter um prumo, uma linha, um destino, uma direção clara que Deus dá. O momento do sofrimento é o momento onde que o inimigo vem para tentar nos levar para um lugar que não é de Deus. É o momento onde ele quer fazer você recuar. Está sem dinheiro? É melhor começar a economizar, cara. Os tempos são ruins. Está entendendo? Coronavírus, segunda onda. O mais do que antes. Antes, olha só, foi 400 e pouco. Agora deu 500 e poucas em Tóquio. Vamos começar a ficar em casa, seu Ângelo. Muito perigoso. Não dá. Fala com o Toshio. O Toshio é irresponsável. Como é que o Toshio não fazendo culto? Né? Não. Vamos falar por quê? Porque está na hora de dar uma desacelerada. Vigilância. Prudência. Aí, tá vendo? Nem tá usando máscara. Né? Foi imaginário. Prudência, sabe? Não é verdade? Para e pensa, gente. Vamos analisar esse negócio. Em qual momento que vem tudo isso? No momento da dúvida. No momento do sofrimento. No momento da dificuldade. Todas as vezes que bate a dificuldade, vem sempre aquela voz para falar assim, faz assim. Toma cuidado. Mas a gente tem que ver o que Deus falou no começo. Veja bem. Olha só. Se Deus falou no começo, e ele sabia de tudo o que ia acontecer. Mas mesmo assim ele falou, vai para cima. Mesmo assim ele falou, avança. Mesmo assim ele falou, continua. Você acha que ele não sabia que ia ter a crise? Você acha que ele não sabia que ia ter o problema financeiro? Você acha que ele não sabia que ia ter as coisas? Então, ou Deus, ele errou, ou a gente perdeu a fé por causa da crise. Não é verdade? Porque a crise ou o sofrimento te faz perder a fé. Olha só, vamos analisar a vida de Jó. Eu acredito que chegava na época do aniversário dele,
Hein? Aí, juntava toda a família. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, ele tinha os filhos, ele matava lá um boizinho, né? Fazia umas picanhas. Eita glória! Não é verdade? Ele fazia tudo aquilo e tal, e ele pensava em amaldiçoar o dia que ele nasceu? Não. Por quê? Porque não tinha do que reclamar, estava tudo bem, fazia parte dele com Deus e tal, tudo certinho. Quando que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu? No dia da crise. No dia que ele perdeu tudo. Mas peraí, antigamente não era bênção, por que agora virou maldição? Às vezes, aquilo que é bênção, a gente faz virar maldição porque a gente é guiado pela circunstância que está gritando. Não é verdade? No caso de Jó, por que ele começou a amaldiçoar? Por causa da circunstância dele, que, venhamos e convenhamos, não era fácil. Mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu por causa da circunstância. Então quer dizer que acabou tudo, pronto. Então o meu dia que eu nasci também é amaldiçoado. Mas há 2 anos atrás não era. Estava tendo festinha e tudo. Não é mesmo? A palavra de Deus não mudou. A gente que muda devido à circunstância contrária. É fácil de lidar? Não é fácil. Mas você tem escolha? Não, eu tenho escolha. Então eu vou andar de uma maneira, não pela fé, eu vou andar por vista, mas aí está fazendo errado. Se você e eu fomos chamados por Deus para andar por fé, independente de qualquer circunstância, a gente deve fazer isso e ponto final. A gente deve fazer e ponto final. Devemos caminhar de uma maneira certa na palavra de Deus e não na circunstância. O coronavírus, olha só, gente, pelo amor de Deus. Aí tem gente que tem medo de pegar o coronavírus porque tem medo de morrer. Não é verdade? Eu já vi gente morrendo por nada. Eu já vi gente que caiu no banheiro de casa e morreu. Né? Não querendo desfazer da morte da pessoa, mas você fala assim, caramba, podia ter morrido por uma coisa diferente, né? Sei lá, podia ter ido para a guerra, ser um Marte. Morreu do quê? Caiu no chuveiro. Então, tipo assim, gente, por favor, não me leva a mal, não estou desfazendo da morte das pessoas. Eu estou falando o seguinte, que medo de morrer por coronavírus, entendeu? Tome cuidado, mas sabe, dedique a sua vida naquilo que é mais importante, naquilo que é maior. Entendeu? A gente morrer, quando chegar a nossa hora, vai ser coronavírus, vai ser o que for, vai chegar a nossa hora, vai morrer. Chamou a tua senha, já era, meu amigo. Não tem boi. Não é verdade? Ó, eu conheço uma pessoa, uma senhora, ela tem 100 anos. Ela tem 100 anos. Ela tem a aparência assim do seu Ângelo, você tem uma ideia. Né? Né? Mas ela tem 100 anos. Ela tem o vigor da Raquel para fazer as coisas. Você vai na casa dela, ela prepara a janta inteira para todo mundo. Um vigor. Aí ela foi contando para mim as experiências de quase morte que ela teve. Pelo menos umas 7 na vida toda, de quase morte, do carro bater, das coisas acontecer, disso, daquilo. Eu falei, meu Deus do céu, mas não morreu. Como? Como não morreu? Simples, porque não chegou a hora dela. Entendeu? Mas ela viveu. Fez o que tinha que fazer, fez a obra de Deus e está fazendo a obra de Deus. Não se limitou. E você vê a pessoa tão ativa, falou, caramba, como pode? Eu estou com 40 anos, já estou morrendo. Entendeu? Uma gripezinha já derruba, você quer ficar de cama 2 dias. Entendeu? Isso por causa que é homem, né? Homem é assim, né? E sabe como melhoraria mais rápido, mulheres? Se vocês fizessem um cafuné. Como vocês não fazem cafuné, demora para melhorar. Não é verdade, Edson? É verdade, viu? É, gente. Seu Ângelo que nessa hora, né, seu Ângelo? Puxa vida, só ser a Lídia, né? Sabe, gente? Então, o que acontece? Vai chegar a hora de todo mundo. Vai chegar o momento de todo mundo. A gente não pode ficar lidando com essa circunstância e nos limitando de viver o que Deus nos chamou para viver. Então, os amigos vão surgir. As vozes vão vir. As coisas, nunca se deixe levar por aquilo que a fábrica fala para você. Nunca se deixe levar. Todo ano tem um negócio, olha, vai ter corte, vai ter crise, vai ter corte, vai ter crise, vai ter corte, vai ter crise. Quem que é o teu patrão, pelo amor de Deus? Teu patrão é quem? É o dono da fábrica ou é Jesus? Se o teu patrão é Jesus, então, por favor, ouça dele se vai ter corte. Porque às vezes tem corte com Jesus, sabia? Sabia que às vezes tem corte com Jesus? Às vezes Jesus fala assim, eu vou te mandar embora. E ele manda. Às vezes não, mas às vezes ele manda. Agora, às vezes a gente está ouvindo a fábrica.
e a gente fica ali com o nosso coração balançado. Você sabe o que eu falava na fábrica que eu trabalhava? Eu falava assim, ó, não quero saber disso. Eu já nem queria saber. O pessoal falava assim, você viu que parece que vai ter corte? Eu falei, não vi, nem quero ver. Entendeu? Eu já não me alimentava dessas coisas. Eu ficava já fora. Juntava aquela panelinha para falar dos causos, né? A Rádio Peão. Né? Para falar dos causos. Eu nem ficava lá no meio. A Rádio Peão. Você está ligado com a Rádio Peão, né? Eu nem ficava lá no meio, gente. Por quê? Você começa a ouvir tudo eles estão falando, que vai cortar, que vai acabar. Aí você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca acaba, mas a sua ansiedade fica lá no teto. Né? Isso a gente tem que aplicar em todas as áreas. Quer ver uma coisa? Às vezes o inimigo vem e fala assim, sua casa está desmoronando. Olha só, você está lá servindo a Deus e as coisas estão tudo arrebentando. Quantas vezes a gente não ouve isso? Ah, lá você está ali, vai lá sábado e domingo e seus filhos são convertidos. Isso daí é o inimigo que fala, gente. Você acha que Deus vai falar isso? Só que a gente às vezes é tão burro, desculpa falar, mas a gente é tão burro, que a gente toma isso para a gente. A gente toma como verdade. Porque, na verdade, entre aspas, é uma realidade. Nós estamos servindo a Deus, mas a nossa família ainda não está completamente salva, correta. Mas só que o problema é que o inimigo vem com uma acusação e faz a gente querer parar. Então, os amigos, às vezes, eles vêm com aquele conselho cheio de mel, mas que vai levar a gente para o fundo do poço. E foi assim os amigos. Se você lê aqui o que os amigos falavam, eram coisas assim, puxa. Né? Primeiro, olha só, eles chegaram, viram Jó de longe, choraram porque não reconheceram o amigo. Sentaram e ficaram por 7 dias sentados com ele sem abrir a boca, se compadecendo da dor do amigo. Olha que poético. Quem não quer um amigo desse? No momento da sua dificuldade, senta junto com você, está ali. Aí Jó começa a falar, aí daqui a pouco, um por um, começa a falar. E eles começam a falar coisas que, quando eu li Jó, eu não consegui entender o porquê que Deus ficou contra os amigos de Jó. Porque eu falei, puxa, mas foram coisas até coerentes pelo que parecia. Mas não, os conselhos dos amigos eram conselhos sem entendimento de Deus. Conselhos sem discernimento do Espírito. Eram conselhos que eram conselhos até corretos, mas que não tinha Deus. Os amigos de Jó, eles falavam coisas que eram concernentes à terra e não concernentes ao céu. Quer ver uma coisa? Às vezes tem gente que fala assim para mim, olha, eu estou desanimado, olha, eu estou cansado, olha, eu preciso ajeitar algumas coisas. E aí eu olho assim, eu falo, puxa, se eu fosse da terra, porque eu não sou da terra, não sei vocês, mas eu não sou da terra. Se eu fosse da terra, eu ia falar assim, poxa, cara, tira o que, descansa. Não, tá certo, você tem que vigiar mesmo. Olha, junta uma grana. Mas aí o céu grita dentro de mim. Aí o céu fala para ele ir para cima. Fala para ele avançar. Fala para ele ignorar a circunstância. Fala para ele andar por fé. E eu falo, meu Deus, eu vou falar isso pro cara. Está entendendo? Ó, eu vim para o caminho de cá pensando nos conselhos que eu recebia anteriormente. Não estou falando que é errado. Mas houve um upgrade aí no meio da história, tá? Houve uma atualização nos conselhos. Por quê? Antigamente era assim, olha, se você estivesse passando por um problema financeiro, irmão, irmã, o conselho que me dariam? O conselho que me daria era que a situação financeira está apertada, vai dar problema com a sua esposa, vai dar problema na sua casa, com seus filhos, então é melhor você ajeitar essa parte primeiro. Era isso, era invariavelmente isso. Não existia uma segunda opção. Por quê? Porque você precisa estar bem financeiramente para você trazer um equilíbrio para sua esposa, para você trazer um equilíbrio para sua casa, para você trazer a provisão. Isso não está errado? E eu fiquei pensando naquilo e o Senhor falou assim para mim, só que os conselhos, o conselheiro esqueceu de falar da outra parte. E a outra parte qual é? A outra parte é assim, ó, vou fazer como se fosse agora. Assim, olha, vocês têm 2 escolhas. Vocês podem parar, ajeitar tudo, e depois que ajeitar tudo, caminhar. Ou, se vocês estiverem dispostos a andar pela fé, vocês podem, independente de qualquer coisa, decidirem arcar com a consequência de andar pela fé e andar. O que vocês decidem? E tchau. Deixa eu decidir. O problema é que a gente sempre foi aconselhado a parar, a andar por razão e não por fé. Entendeu? A andar por aquilo que eu via, que eu sentia e que eu passava. Ou seja, ficar na circunstância e não por fé. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes uma pessoa que tinha fé para vencer aquela circunstância, ela não vencia, porque não tinha ninguém para dar um conselho do céu. Entendeu?
Então, muitos dos nossos amigos dão conselhos da terra para nós. E o conselho da terra é esse, meu irmão, é esse, vai ser sempre esse. Vai ser sempre, calma, vai com calma, não é assim. Olha, toma cuidado, olha, tem sua família. E tem tudo isso, mas gente, tem, eu não tô excluindo. Mas tem o conselho do céu. E o conselho do céu é, chamei vocês para andar por fé e não por vista. Chamei vocês para andar de acordo com a minha palavra e não de acordo com a emoção de vocês. Chamei vocês para me obedecer e não obedecerem à barriga de vocês. E quando eu falo a barriga, né, independente se é grande ou pequena, mas é você seguir o seu desejo, a sua fome. Ai, gente, eu não consigo ficar falando sério muito tempo. Mas, você está entendendo? Então, essas coisas, elas mexem dentro de mim. Essas coisas, elas têm que mexer dentro de nós. Para a gente não ser enganado por aqueles conselhos que estão cheios de mel, cheio de coisas que realmente fazem sentido, mas não vão nos levar para Deus. E por isso que os amigos de Jó, depois Deus falou assim, ó, Jó vai orar por vocês. Por isso que os conselhos dos amigos de Jó não estavam corretos diante do Senhor, porque levava Jó só a andar pelo natural. Essas coisas são muito importantes a gente ressignificar dentro de nós. Mudar dentro de nós. Quem que é que está no controle? Quem que está no controle? Quem que foi que te colocou neste caminho? Quem que te salvou? Quem que te trouxe para perto? Quem que te tirou do vale da sombra da morte? Quem que foi que fez as coisas? Quem que está no controle? Quem que está no controle da nossa família? A pior coisa que tem, por favor me entendam, nunca seja um refém da sua família. Sabe aquela coisa? É porque se você continuar nesse caminho, eu vou surtar, eu vou largar tudo. Aí a gente para de obedecer a Deus com medo da família surtar. Olha só que conselho complicado, né? Quem olha assim fala, que? O senhor está falando assim então? Que é para você pegar e deixar sua família se estourar? Não, eu estou falando para você obedecer a Deus. E se obediência a Deus significa você desobedecer a sua família, então desobedece a sua família. E obedece a Deus. Ah, mas a minha esposa e meu marido, eles vão surtar. Deixa surtar. Para obedecer a Deus, olha, é melhor você ir para o céu e a sua esposa ir para o inferno, do que os dois ir para o inferno. Raios. Não é possível que a gente não entenda isso, né? Então a gente precisa, sabe, começar a colocar as coisas em ordem dentro do nosso coração. Coloca as coisas em ordem no teu coração. Eu preciso colocar as coisas em ordem no meu coração. Ajeitar. Não sejamos refém de circunstâncias. Você sabe que às vezes tem fábrica que faz isso, né? Não, se você faltar, você não precisa mais voltar. Se você fizer isso, você não precisa mais aquilo. Peraí, você está trabalhando, você é um escravo. Entendeu? Por muito tempo, eu me submetia. Por muito tempo. Por muito tempo eu me submetia a isso. Depois de um tempo eu falei assim, não, as coisas não são por aí. Não são por aí. Eu prefiro que o cara fale, então você não precisa mais vir, pode ir embora, e eu vou embora, do que ficar fazendo chantagem. Entendeu? A gente precisa mudar algumas coisas no nosso coração. Olha só, você, há 3 anos, quando no seu terceiro ano de Japão, vou falar aqui, no seu quarto ano de Japão, encerrou o seu tempo de imigrante. A partir dali você virou residente. Entendeu? Porque até hoje, a gente vive como imigrante. 25 anos, quantos anos você tem de Japão, seu anjo? 30 anos de Japão, vou voltar para o Peru um dia. Vai nada. Vai nada. Não é mais nem peruano. É mais brasileiro que peruano. Não é, seu anjo? Não. Não. Sabe, a gente não é mais imigrante. A gente não é mais imigrante. A gente não é mais pessoas que não têm entendimento. A gente tem. A gente precisa parar de andar dessa maneira. Precisamos ressignificar coisas dentro de nós. Precisamos parar de ficar ouvindo as coisas de fora e segui-las quando elas não vêm de Deus. Por favor, vamos entender essas coisas. Você que está acompanhando pela internet, se tiver alguém acompanhando pela internet, ou se vai ver depois, né? Entendeu? Observa isso na sua vida. Entendeu? A gente se submete a tantas coisas que não tem nada a ver com Deus e depois a gente fica sofrendo. A gente não pode mais fazer isso. Entendeu? O que está acontecendo no Japão hoje é totalmente diferente da realidade do Brasil. Entendam isso. O Brasil, ele está vivendo um tempo de reavivamento do reavivamento.
Porque o Brasil já avivou, murchou e está avivando de novo. Entendeu? E a gente não experimentou 1% do que acontece no Brasil. Aí, sabe o que acontece? Tem a ver com o que eu vou falar, mas é um assunto bem diferente. Aí a pessoa pega e ela vai na igreja e tem lá 300 brasileiros na igreja e a pessoa fica feliz. E o pior, o pastor fica feliz com aquilo. A igreja dele cheia. Aí você fala assim, ele está achando que está no Brasil. Ele tem lá 300 membros, todos os membros, né, estão ali adorando a Deus, a igreja cheia, ele todo feliz. Mal ele sabe que ele está no Japão. Mal ele sabe. Entendeu? Sabe, essas coisas, é o mesmo negócio, é você ouvir uma coisa errada, uma mentira de fora, entendeu? O inimigo vem e fala assim, benção a tua igreja, benção. Tem igreja que está enchendo com outros membros que estão saindo das outras igrejas. E o pastor está achando que está prosperando, larga a mão de ser tapado, velho. Porque você não está. Não, mano, é muita burrice, não é possível que a gente não entenda. A gente precisa entender qual que é a realidade. Aí a gente fica ouvindo, sabe o que a gente ouve? A gente ouve a voz da multidão, entendeu? Aí a multidão está ali, não, porque a nossa igreja é uma bênção, porque a nossa igreja é isso, a nossa igreja é aquilo. Não, gente, não é assim. A gente precisa entender, nós estamos no Japão. Se você tem uma igreja de 5 pessoas, se você tem uma igreja de 300, é a mesma coisa. Porque é tudo imigrante, é tudo brasileiro, é tudo estrangeiro. Entendeu? Bênção é que esse povo está fazendo aí, ganhando japonês. Isso é bênção. É o cara que está indo lá, a igreja dele tem 5 japoneses. 5 japoneses. É aquele brasileiro que está fazendo o culto e tem 8 japoneses. Ele é bênção. Ele entendeu. Ele saiu do quadrado. Agora a gente fica ouvindo o quê? As nossas mentiras. Os nossos amigos em volta. A gente não pode mais deixar que isso aconteça. A gente precisa ressignificar as coisas aqui dentro de nós. Tá certo? Então, olha só, o sofrimento ele tem um propósito. O sofrimento ele purifica o nosso coração. O sofrimento de Jó fez com que ele entendesse melhor quem era Deus, o que Deus representava. Olha só, no 42, o que diz no versículo... Primeiro que eu gosto muito do 38. Se você puder abrir lá em Jó 38, novamente... Não sei se a gente leu 38. Jó 38, no capítulo 1. Fala assim, ó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Até aqui. Redemoinho, né, senhor? Está escrito aí? Você sabe o que é um redemoinho, né? Um redemoinho é um taifu. Né? É um taifu, não é isso? Então, da onde que Deus respondeu Jó? Do taifu. Não é verdade? Isso faz sentido para você? Olha da onde Deus respondeu ele. Imagine só o que é o taifu. Ali poderia ser um redemoinho físico, certo? E Deus falou com Jó. Mas o redemoinho representa o quê? Um transtorno. Um redemoinho representa uma bagunça. O redemoinho representa algo inconstante. Deus estava falando para Jó através de algo que estava transtornando aquela situação. Deus, ele quer falar conosco através dessa situação que está transtornando. Através do coronavírus. Deus quer falar conosco através do coronavírus, dessa situação que está acontecendo. Deus quer falar com a gente através da situação apertada financeira que muitas vezes vivemos, do problema da nossa casa. Ele quer falar. E ele fala conosco, a gente muitas vezes não ouve. E aí, quando chegou lá no capítulo 42, aí ele começa a falar assim, ó. Ele fala assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor, eu sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser impedido e tal. E aí ele chega aqui no versículo 5 e fala assim, ó. Com os ouvidos, ou então antes, eu somente ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Está entendendo? O sofrimento de Jó, tudo que ele perdeu, as coisas que ele passou, pelo fato de ele se manter alinhado com Deus, fez com que ele entendesse o propósito de Deus para aquele momento. Ele entendeu que Deus estava permitindo tudo aquilo para que ele pudesse conhecê-lo verdadeiramente. Irmãos, a gente não conhece a Deus.
A gente não conhece a Deus como deveria conhecer, porque a gente fica pulando do barco toda vez que o barco balança. Toda vez. Toda vez que acontece uma situação de aperto, a gente foge da situação. Ai, Toshi, eu não fujo. Foge. Sabe como é que a gente foge? Não é fugir você largar tudo e ir embora. É fugir quando você reclama da situação. Quando você reclama da situação, você está fugindo dela. Quando você chuta o balde. Quando você para dos seus afazeres do dia a dia. Você para de orar, você para de buscar, você para de ir na igreja, você para com tudo por causa da situação. Você está fugindo. Entendeu? Todo mundo passa por situação. Aí tem aquele, mas eu não aguento. Chuta o balde e para com tudo. Entendeu? Isso é fugir da situação. Fugir da situação é quando você não encara seus próprios erros. Isso é fugir da situação. Né? Aí você está tocando aqui o teclado, aí você erra. Fala, não, mas eu errei porque, né? Não estou falando de você exatamente, irmão. Tá? Mas eu errei por quê? Não, você errou porque errou. Errou, né? Errou, acabou. Errei. Sabe como é que é fugir da situação? É quando tudo que você fala assim, ó. Fugir da situação é assim, ó. Não, eu fiz porque... Isso é fugir da situação. É você justificar. Entendeu? Qual é o correto? Errei, perdão. Vacilei, perdão. É isso. Isso é o correto a fazer. Isso você não fugiu da situação. Você encarou o seu problema e acabou. Entendeu? A gente não pode fugir mais da situação. A gente precisa encarar a situação. Vencer a situação. Entendeu? Então, Jó teve um encontro com Deus. E aí, por causa desse encontro com Deus, ele pegou e diz aqui, ó, assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aí começa a contar aqui tudo que ele tinha. Até as filhas de Jó, que eram as mais belas da época. Está entendendo? Ele tinha lá seus tantos filhos, teve o dobro de filho. E ainda Deus deu o melhor. Não que os outros fossem substituíveis. Está entendendo? Né? Porque tem gente que olha sempre por esse ponto, né? Então quer dizer que os outros nada a ver. Lógico que não. Mas tudo teve a ver com o sofrimento de Jó. Então, por favor, vamos mudar a nossa mentalidade em relação àquilo que vivemos. Vamos mudar a nossa mentalidade em relação àquilo que sofremos. Porque se o nosso coração estiver alinhado com Deus, com o de Deus, se a nossa vida estiver alinhada com a vida de Deus, se os nossos planos estiverem alinhados com o plano de Deus, então esses sofrimentos só vão nos levar mais para perto dele. E não tem coisa mais maravilhosa do que estar em obediência e conformidade com Deus, apesar dos nossos erros. Você sabia que você cometeu um pecado? Isso não quer dizer que você saiu do plano de Deus. O sair do plano de Deus é você continuar cometendo o pecado. Sair do plano de Deus é você continuar andando pelo errado. Não é verdade? Você cometeu um erro hoje, pede perdão, volta para o princípio. Volta para o negócio. Agora, você vai continuar cometendo erro, aí você vai sair mesmo do plano de Deus. Vai chegar uma, você vai parar. Tem um monte de gente que era para estar aqui no culto hoje. E eles não estão. Por quê? Por causa que saíram do plano de Deus. Teve gente que há uns domingos atrás estava chorando aqui na presença do Senhor e de repente sumiram. Aí você fala, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mas uma circunstância fez com que ele se afastasse. Não alimentaram a sua fé no que Deus fez. Nós, como latinos, nós temos um vício. A gente quer vir na igreja e quer que Deus aperte um botão e a gente começa a funcionar. Igual um boneco. Entendeu? E não é assim. Você pode ver que em igreja nenhuma do mundo, dos Estados Unidos, dos lugares, não é assim. Eles entendem. Você pode ver que nos Estados Unidos não tem aquele apelo de vir na frente. É muito raro ter. É só na igreja latina que tem. Por quê? Porque as pessoas carecem de que alguém bota a mão na cabeça delas. Parece que quando bota a mão na cabeça, agora, tchum, foi. Igual Power Rangers, né? Na hora de morfar, aí perto do botão e morfa. Não é assim. Não é. Você não lembra do Power Rangers? Morfar. Oxi. Não é morfar, é morfar. Né? Então a gente não pode deixar viver isso daí. Aí, né, mas não é verdade? Toda a igreja brasileira que eu fui, sempre teve apelo. Vem aqui na frente para você receber uma oração. Vem aqui na frente porque Deus vai abençoar a tua vida. Você sabe o que muda a nossa vida? Não é nem sempre quando a mão vem na nossa cabeça. Algumas vezes é. Mas só que a grande maioria é quando eu entendo o que Deus falou comigo. Eu entendi a palavra. Aí eu começo a agir por ela. Eu começo a colocar em prática ela. É assim. Quer ver? Ó, você quer ver como que vai virar a chave financeira na nossa vida? Tem gente que fala assim, eu quero ser rico segundo a palavra de Deus. Então pega a palavra de Deus e coloca em prática. Você está plantando? Você planta. Você planta dinheiro? Você planta financeiramente? Você abençoa? Você pega e você faz alguma coisa em relação com o seu dinheiro? Por quê? Porque se você não fizer, não vem.
E se você fizer e não está acontecendo ainda? Uma hora vai vir. Porque todo plantio requer um tempo, não é verdade? Agora, se você não plantar, não vai vir. Mesma coisa em tudo, no seu trabalho. Quer ver? Olha, esses dias Deus ministrou assim no meu coração. Falou assim, esses dias não. Teve um dia que, eu não lembro qual situação que era, mas Deus falou assim para mim, Toshio, da mesma maneira que você paga as pessoas, qual é a forma que você gostaria de ser pago? Eu queria que fosse pago rápido, eu queria que fosse pago assim, assim, assim. Então, da mesma maneira que você paga, da mesma maneira que você quer assim, faça assim. Porque aí você planta e você colhe. Princípios na nossa casa, princípios no nosso trabalho. Entendeu? Princípios de caráter que você planta e você colhe. Isso é bíblico. Então, todas as coisas que a gente quer, na verdade, não é só uma mão na cabeça. É colocar em prática. É botar em prática. O que Jó nos ensina? Jó nos ensina a não murmurar. Não reclamar. Jó nos ensina a manter o nosso coração esperando em Deus por uma resposta. Esperando no Senhor naquela posição. Eu acho interessante, a mulher de Jó chega e fala para ele assim, você ainda mantém a sua integridade? Olha que palavra forte, né? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Espera aí. Integridade. Integridade não se vende. Integridade não tem valor. Entendeu? Mantenha a sua integridade. Mantenha aquilo que foi do começo. Jó manteve a sua integridade em não reclamar de Deus, em não tomar uma posição fora de Deus. Não é verdade? Isso é poderoso. Isso move todas as coisas. E a mulher dele, olha só que coisa forte. Podia ser qualquer pessoa, mas foi a mulher de Jó. A mulher de Jó que foi lá, amaldiçoa esse Deus e morre. Quantas pessoas que não ouviriam a sua esposa? Muitos ouviriam. Muitos ouviriam a sua esposa. É mesmo, né? Não é esposa, é mesmo, né? Por quê? Por causa que, poxa, não está acontecendo nada mesmo. Estou fazendo, estou ali me esforçando, não está acontecendo nada. Não estou vendo nada mudar. Então, acho que você está certo, eu acho que não funciona mais não. Vou partir para o outro lado. Mas não. Ele se manteve íntegro naquilo que ele estava em Deus. A gente não pode vender a nossa posição por nada. Se Deus falou com você, meu irmão, Edson, se Deus falou com você, Deus falou. Por isso você precisa buscar Deus, eu preciso buscar Deus, nós precisamos, para a gente saber se é Deus falando ou não. Deus falou com você, então morre naquela posição. Porque Deus ele vai te honrar na tua obediência. Não podemos deixar que fatores externos mudem as nossas posições. Nós temos valores internos aqui, temos valores que Deus colocou na nossa vida. Valor de santidade, valor de família. Hoje em dia, vocês não estão percebendo direito, mas quando você vê, puxa, está tudo tão deturpado, que até você entrou na moda. Entendeu? Antigamente, eu falo brincando, mas é um exemplo. Eu falo brincando isso, tá? Mas é um exemplo. Antigamente, eu escutava um tipo de música, né? Eu estava brincando aqui no dia do Sode, porque aí eu colocava minhas músicas, aí a Raquel colocou as dela e a Isabela colocou a dela. Eu falei assim, o nível vai caindo. Mas brincando. Por quê? Porque antigamente era um absurdo a gente ouvir um funk gospel. Pelo amor de Deus, você era excluído. Entendeu? Não existia funk gospel. Né? Não podia nem ter bateria. Não é verdade? Já pensou assim, não podia nem ter guitarra. Aí não, né? Sabe? Mas eu não estou dizendo que isso daqui a gente caiu. Não é isso. Eu estou falando que vai caindo, vai desvalorizando as coisas sem a gente perceber. E quando a gente vê, a gente está sendo escravo, refém de situações. Não podemos negociar a nossa integridade. Não podemos negociar a presença de Deus na nossa família, na nossa casa. Eu sempre falo, se você que é cabeça da sua casa, não aceite pecado na sua casa. Entendeu? Trate com as pessoas, trate com seus filhos, trate com você mesmo. Não aceite. Não abra a porta, sabe? Não seja... Maridos, não sejam maridos bananas. Entendeu? Se você tem que conversar com a sua esposa, converse com a sua esposa. Tem gente que tem medo da esposa. Sabia? Eu tenho medo da minha. Sabia? Eu só não deixo o medo me dominar. Né? Eu tenho medo da minha esposa. Você acha que não? Você não conhece aquele zóio vermelho como eu conheço às vezes. Né? Eu só não posso deixar o medo me dominar. Se eu deixar o medo me dominar, estamos lascados. Entendeu?
Então, gente, veja bem, isso daqui Jó me ensina, porque ele manteve a sua integridade diante da sua esposa. Imagine você ouvir da sua esposa o que ele ouviu da dele. E ainda falar daquele jeito. Irmãos, irmãs, vamos reconfigurar as coisas. Vamos reformatar as coisas aqui dentro de nós. Não fique de cabeça baixa no meio do seu sofrimento. Tome uma posição em relação a ele. Entendeu? E se você vê que nada muda, mantenha-se louvando e adorando a Deus. Mantenha-se declarando que Deus é fiel. Mantenha-se confiando. Sabe, no momento do sofrimento, gente, a gente já passou por muitos sofrimentos. No momento do sofrimento, às vezes, não tenho que orar. Aí sabe o que eu falo? Deus, eu confio em Ti. E ponto final. Deus, eu acredito no que o Senhor disse. Deus, não me importa a circunstância. Deus, eu creio na Tua palavra e acabou. E às vezes não falo mais nada mesmo, mas eu declaro aquilo ali, eu não fico, Deus, por que eu estou passando por isso? Que aí a gente volta no começo da pregação, né? Entendeu? Não, Deus, eu confio em Ti, a Tua palavra diz, ela é verdadeira, ela é a única coisa que eu tenho, a única coisa que eu vou permanecer, em nome de Jesus, amém. E vou dormir. Entendeu? Esse é o ponto. Nós queremos crescer. Nós precisamos crescer em maturidade. Nós precisamos deixar de lado a criancice. Vamos deixar então. Vamos começar a realmente sermos esses fatores de transformação. Entendeu? Deus, sabe onde que Deus te quer? Deus te quer servindo na casa dele. Deus te quer operando os milagres lá fora. Deus quer você orando pelas pessoas. Deus quer você abençoando as vidas. Deus quer ver você sonhando, crendo nos projetos dele. Você tem projetos de Deus? Você tem projetos de Deus? Então peça a Deus, me dá alguma coisa para eu desenvolver. Se você não tem, pede, porque Deus vai te dar. Deus, me dá um sonho, eu queria alguma coisa maior. Queria algo, sabe, diferente. Deus, Ele quer a gente assim, ativo. Sabe, constantemente animado. Porque imagine só, se você está animado, ninguém pode te desanimar. Quando você está animado em Deus, quando você está fortalecido em Deus, não tem como você abaixar a cabeça para problema. Porque ainda que você fique triste, mas você pensa, peraí, eu tenho algo para resolver para o Senhor. Eu tenho algo para desenvolver. Estou passando por luta, eu não vou na igreja. Não, mas peraí, eu tenho que mexer na mesa lá. Não tem como eu não ir mais. Estou lascado agora, eu tenho que ir. Né? Isso, querendo ou não, ele te levanta, ele te segura. Entendeu? Imagine só se o Anselmo chegar agora e falar assim, então eu acho que eu não vou mais na igreja. Eu duvido, não tem a manha de falar mais isso não. Está tão enrolado aqui. Não é verdade? Isso traz realmente um ânimo e fala assim, não, já entrei no negócio. Poxa, já entrei 10 vezes no bagulho. Agora eu vou para frente mesmo. Agora eu não vou daquele jeito, não tem mais nada que perder. Entendeu? Esse é o lance. Então tenha projetos de Deus. Deus, Ele quer fazer algo novo na nossa vida, sim, através de nós, sim. Está firmando os nossos pés. Tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Muita coisa que a gente não vê, mas tem. Né? E vai acontecer através de quem? Através de nós. Grava isso aqui para a gente orar e terminar. Avivamento é a resposta que o homem dá em relação à vontade de Deus. Não tem nada a ver de Deus. Avivamento é o que eu faço com o que Deus já falou para mim. Avivamento é a minha resposta. Avivamento sou eu andar em cima da palavra de Deus, andar em obediência à palavra de Deus. Isso é avivamento. Avivamento é eu pegar e começar a mexer nas coisas. Avivamento é eu pegar e me posicionar. Avivamento é eu. Não é Deus. Deus já fez. Deus já enviou Jesus, morreu na cruz no meu lugar, abriu todas as portas para mim. Avivamento sou eu andar. E aí, conforme eu ando, Deus opera. Eu respondo e Deus responde. Aí eu respondo e Deus responde. Está entendendo? Avivamento é isso, gente. Vamos se levantar. Se levante junto comigo. Vamos andar junto, vamos dar a mão e vamos fazer a diferença nesse mundo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a buscar a face do Senhor. Dê uma resposta a Ele. Dê uma resposta ao que Ele tem falado com você. Dê uma palavra, uma resposta a essas vozes que vêm na sua cabeça dizendo para você, cuidado, e isso e aquilo, tentando fazer você parar, tentando fazer você desanimar. Dê uma resposta a isso tudo. Dê uma resposta à sua situação. A situação está difícil, o financeiro está apertado, isso e aquilo. Dá uma palavra a essa situação. Fala, situação, você não vai me parar. Situação, você não vai me parar. Situação, você não vai me parar.
Eu creio no meu Deus. Eu creio no meu Senhor. Eu creio na palavra. Deus não precisa de dinheiro para mover alguma coisa na minha vida. E eu não vou depender de dinheiro para fazer alguma coisa para o meu Senhor. Porque Ele é a minha fonte. Ele é a minha força. Ele é a minha alegria. Ele é a minha salvação. Dê uma resposta a essa situação que está tentando te parar. Dê uma resposta a essa situação que está tentando dizer que você não consegue, que não dá certo. Porque vai dar certo sim. Porque Deus falou que ia dar certo. Porque Deus falou um dia a seu respeito. Existe uma marca no céu. Existe o teu nome gravado nas mãos do Senhor. Ele é teu Deus. Ele é o teu Senhor. É nele que nós confiamos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus. Não é, Senhor Deus, debaixo somente de uma palavra de motivação. Mas nós estamos aqui, Senhor, baseados na tua palavra. Naquilo que o Senhor diz. Deus, as circunstâncias, elas vêm para nos desanimar sim. Mas a decisão é nossa de deixar ela desanimar a gente. Porque maior é a tua palavra. E a tua palavra nos diz para nós andarmos por fé e não por vista. A tua palavra diz, Senhor, que tu és Deus no céu, na terra, embaixo da terra. A tua palavra diz, Senhor, que tu tem dado poder e autoridade aos teus filhos, Senhor, para pisar serpentes e escorpiões, para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. O Senhor tem nos dado uma comissão de pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, capacidade em todas as áreas. E principalmente o Senhor tem prometido que estaria conosco todos os dias, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração nesta hora seja transformado por Ti. Que a Tua presença venha nos encher. Que o Teu poder venha nos tocar. E em nome de Jesus nós tenhamos coragem de ter uma mudança e entregar o controle nas Suas mãos. Entregar o controle de toda a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Deus, nós nos rendemos a Ti. Nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Nós rendemos a nossa vida ao Teu controle, à Tua vontade. Deus, nós aceitamos o Teu bem, não aceitaríamos o Seu mal. Assim como Jó diz, nós dizemos também, Pai. Nu nós saímos e nu nós voltaremos. Bendito seja o Teu nome. Porque eu sei que através das circunstâncias que vivemos, nós vamos Te conhecer face a face. Nós vamos conhecer quem Tu és de verdade. As circunstâncias que a gente vive, elas não têm poder de nos destruir. Mas elas podem nos levar a um conhecimento mais profundo de quem o Senhor é. Por isso, Deus, em nome de Jesus, muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Deus, muda o nosso coração. Por favor, Pai, nos leva a andar em obediência à Tua palavra. Em obediência ao que o Senhor disse. Nos leva, Senhor Deus, a entender essa verdade. Que hoje seja um dia de decisão na nossa vida. Que hoje seja um dia, Pai, onde nós vamos começar a andar em obediência plena a Ti. E não vamos mais, Senhor Deus, ficar dando ouvidos a esses conselhos que aparecem no meio do caminho, tentando nos afastar de uma vida no sobrenatural. Nós queremos viver no sobrenatural. Nós queremos viver os Teus milagres. Nós queremos viver isso, Deus, em nome de Jesus. Esta noite, Senhor, nós decidimos viver em obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marca o nosso coração, Senhor. Por favor, marca o nosso coração. Faz de nós ganhadores de almas, Deus. Nos ajuda a levarmos a luz do Teu evangelho para aqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus, nós Te pedimos.